nosso episódio do Soltando a Voz, recebendo uma super convidada. Ela que tem autoridade na terra, no céu. É um negócio assim profético, é um mover. Esposa do Geraldo, mãe da Rafaele, mãe do Alisson, que tem uma família aos pés do Senhor e que eu tenho uma absoluta certeza que na hora que você estiver escutando esse podcast ou também nos assistindo pelo YouTube, você vai ser impactado, porque o que essa mulher carrega é poderoso. Então recebam com uma salva de palmas a Adriana Rodrigues! Que é assim, a gente bate palma, faz todo o efeito sonoro do podcast. E aí, Adri, bora Amém. soltar essa voz? Sim, por que não, né? E por quê? Nascemos para isso. E por que não? Gostei dessa pergunta. E por que não? Se na verdade o Senhor nos criou com este dom da comunicação. E por que não? Isso. E de levar o índio, né, do Senhor a todo o lugar propício que Ele nos proporciona, né? Fazer o ID. A Adri, ela tem uma história de vida muito poderosa, uma história de transformação, uma história de restauração muito forte. E eu quero que ela comece a compartilhar pra gente o que ela sentiu no coração, porque são muitos pontos. Mas esse microfone é seu. Como eu gosto de dizer, arroche. Solte a sua voz e faça jus ao nome do podcast. Com certeza. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui ao lado dessas mulheres extraordinárias, né? Mulheres fantásticas, mulheres que têm voz, mulheres que o Senhor colocou dons maravilhosos no coração de vocês para ser transmitido para outras mulheres também. E a sua voz também me impactou. A voz da querida amada Gi também impactou. Não só o jeito de vocês, mas a voz de vocês também carrega um poder de autoridade, né? Essa autoridade que vem de Deus em primeiro lugar. Porque eu sei que vocês são mulheres guiadas pelo Espírito de Deus. Amém. Nós recebemos. Cipriano está aí do outro lado dessa tela, tá bom? Tudo que vocês veem aqui de filmagem, de coisa bonita, tudo que é bonito, elegante, sofisticado, vem da Cipriano, meu amor. Ela está aí de trás da tela conosco. Bota a mãozinha, Cipriano. Então, por isso que ela está dizendo aqui das nossas vozes. Eu dou a voz, mas Cipriano dá aí a imagem belíssima que vocês estão vendo. Com certeza, Deus ele tem uma medida para cada uma de nós, né? E não é uma medida pouca, é uma medida muito, porque ele é grandioso. Isso que a Adri tá falando, eu lembro exatamente, eu falei sobre isso ontem, quando eu tava com uma das nossas mentoradas. Em Atos 2, quando Jesus sobe para que o Espírito Santo venha sobre aquelas pessoas que estão lá. E, obviamente, como todo ser humano, os discípulos começam a falar para Jesus: não vai, mestre, fica aqui com a gente. Seres humanos, relacionais, isso que a gente já sabe. E Jesus olha para ele e fala: é preciso que eu vá, para que o Consolador habite em vocês, Consolador do Espírito Santo, e para que vocês, junto com ele, possam fazer obras maiores do que eu. Quando eu tive esse entendimento, eu fiquei aqui, ó, martelando, eu falei: meu Deus, eu posso mais. Se Jesus já foi o cara, e ele está me dizendo, porque tá na palavra, eu tô inventando não, se você for ler lá, você vai ver, tem exatamente o que eu falei. E ele tá me dizendo que eu serei capaz de fazer obras maiores com o Espírito Santo. Isso. Não tô falando aqui sem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Eu farei obras maiores, então eu entendo que é uma responsabilidade minha aqui na Terra fazer esse ID. Sim, com certeza. É. E o maior que o Espírito Santo tem é chamado amor. Esse amor é que nos torna maior em fazer tudo maior aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Porque ele em si já é o amor, né? E tudo que nós fazemos realmente com amor
não só transforma, mas com certeza multiplica. O amor é a maior força do mundo. Com certeza. Foi por amor Que por ele se mim, entregou. por você que tá me escutando, que ele foi pra cruz. Isso. Aí você para e pensa, como assim, Mirra? Porque amor é sacrifício. Amor é sacrifício. Oferta viva. É a oferta viva. Então, eu não sei vocês, eu me emociono porque tem momentos na minha vida que quando eu tô orando eu falo, Senhor, existe um sacrifício pela minha vida. Eu não aceito estar aqui na terra e a minha vida não honrar esse sacrifício. Porque eu sei que não foi fácil. Ele pediu para que, se Deus pudesse, afastasse dele aquele cálice. Ele suou sangue no Getsêmani, no Jardim da Prensa. Então eu tenho uma plena convicção que não foi fácil. E eu digo, não me deixa viver aqui nessa terra sem honrar esse sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Porque o amor é sacrifício. A gente que é mãe, por quantas vezes a gente se sacrifica? Então, por um filho. Então, eu tava falando pra Gi que como nossos filhos são uma herança, né? E eu aprendi a ser herdeira de Deus. Quando o Senhor me perguntou, você tem a mente de herdeira, filha? Quando ele me perguntou isso, se eu tinha, eu entendi que Deus estava me dizendo, você é minha herdeira. Você é minha filha adotiva. Você é escolhida. Você pode fazer. O que aconteceu com você até aqui, eu te sustentei. E não vai definir você daqui para frente. E eu entendi que os meus filhos eram a herança que o Senhor também me deu. E que eles eram herdeiros, conforme o que está na palavra de Deus, né? E ali eu comecei a lutar por isso dentro, primeiramente de mim, dentro da minha mente, dentro do meu coração, que eu precisava ter essa transformação de Cristo. Não é a mudança, porque Deus, quando transformou Paulo, ele transformou Paulo, a mentalidade dele, mas ele não tirou o conhecimento de Paulo, ele não tirou aquele homem culto que Paulo era, porque Paulo andava com mestres. Paulo foi treinado por Gamaliel. Isso. Mas Paulo, ele precisava de algo. Porque Paulo, ele tinha a porta, mas quem tinha a chave era Pedro. Então, ele precisava ter um tempo com Pedro, porque Pedro é que tinha a chave, onde podia dar o acesso para que Paulo pudesse entrar. O que é isso? Paulo precisava conhecer um amor, esse amor de Cristo. Ele foi transformado ali, mas a essência que ele tinha, os dons, não foi tirada dele. Ao contrário, com amor, aprimorou mais. Com certeza. E Pedro, a primeira pregação que Pedro faz com o Espírito Santo, ele ganha 3.000 vidas. Olha aí. 3.000 vidas. Olha o poder que você ganha na terra quando você decide caminhar com o Espírito Santo. É surreal, assim. A intimidade com Deus é precioso demais. E ele te mostra direcionamentos que você, muitas vezes, ou aliás, pode acontecer, né? Em uma decepção, em um momento na sua caminhada, na sua jornada, né? De você achar que você não vai conseguir. Sim. Mas o Senhor te dá a direção. O Senhor revela e mostra pessoas que carregam dele amor. E só define realmente as coisas do Espírito. Quem realmente carrega, não. Quem tem esse amor do Espírito. O amor do Espírito de Deus, ele tem longanimidade, mansidão. Os frutos do Espírito. Os Gálatas 5:22 nos traz todos os frutos do Espírito. Então, ali você vai encontrar tudo o que você precisa para caminhar em espírito. Daí você falou que quando você conheceu esse amor, você se levantou pela sua família.
E muitas mulheres, às vezes, têm essa dificuldade. Por onde começar? Eu quero levantar pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha casa, mas de forma prática. Como que você pode ensinar essas mulheres a se levantar pela família? Em mim, que eu só vou falar de mim, Sim. né? Do que Deus fez, me chamou a ser aquilo que Ele me fez para ser. Eu tive que reconhecer os meus erros em primeiro lugar. Porque eu sei que é bem difícil para algumas mulheres, porque na infância, na jornada, nós vamos trazer coisas que a gente escutou durante o tempo todo e práticas, às vezes, que nossas mães, nossos pais, né, aí já nos deixou registrado em nós, né? Tipo, homem não manda em mim. Essa frase eu escutei muito. Então, homem nenhum pode me ter, pode me governar. Mas o homem certo, o homem que o Senhor tem para você, você será a indônia dele. E ele não vai te governar, mas ele vai te ajudar a ser aquela que o Senhor te chamou para ser. A submissão. Muitas vezes nós interpretamos errado Isso. o que a palavra de Deus coloca. Submissão. Ah, vai mandar em mim. Pronto. Casei, tem que mandar em mim. Eu escutei a vida inteira da minha mãe a seguinte frase: estude para você nunca depender de homem. Eu também escutei isso. Meu Deus, eu escutei isso demais. Demais, demais, demais. Olha, eu pago a sua escola particular com todo o sacrifício, porque eu não admito, Mirla, que você dependa de homem. E isso que a Adri tá falando é muito sério, porque essa comunicação que os nossos pais colocam na nossa mente, claro, que eles não tinham conhecimento, eles não fizeram porque queriam, nós somos convictos disso. Assim como nós, mesmo tendo conhecimento, fazemos coisas com os nossos filhos que lá na frente vai acontecer. Então, quando você entende que submissão não é sobre isso, é sobre você andar sobre a missão do seu esposo. Exato. E muitas vezes a gente vai tentar se igualar a ele nessa caminhada juntos, mas a gente não se iguala a ele. Porque eu sei o valor que ele tem para o que o Senhor chamou ele para fazer. E hoje eu louvo a Deus que eu reconheço que o meu esposo, ele tem as 4 qualidades do sacerdote de um lar. Quais são? Já quero saber, meu, porque eu tô aqui esperando no Senhor, já quero saber essas 4 características, que é para quando chegar eu fazer a triagem das 4 características. Primeiro, um homem temente a Deus. Botei na minha lista. Segundo, provedor. Botei também. Terceiro, ele ama a sua família. Botei também. E quarto, ele ama a sua esposa. Botei os 4. Então, quando eu reconheci isso nele, eu entendi que quem precisava mudar algumas coisas era eu, não ele. Então, o primeiro passo foi você reconhecer os seus erros e iniciar um processo de mudança. Isso. Depois desse reconhecimento dos erros, desse processo, qual foi o segundo passo? O segundo passo foi a minha intimidade ser mais profunda com Deus. Porque a minha intimidade com Deus, ele ia me dar toda a direção para eu saber governar a minha língua. A bichinha só é pequena, né não? Isso. Mas é perigosa. Perigosíssima. Perigosa. Governar a língua. E aí, quando eu aprendi a governar essa minha pequena carne, foi onde houve um alinhamento maior entre eu e meu esposo e os meus filhos. A Bíblia fala que quem domina a língua domina todo o corpo. Exato.
Jesus não chamou a gente para ser tola. Ele chamou a gente para ser sábia. Meu Deus. Eu, como mulher, quando eu leio esse versículo, eu digo, Jesus, segura a minha língua. Que a gente fala 6.000 palavras a mais. A gente já fala muito. E você vê que a gente tem esse costume de pedir, Senhor, segura minha língua. Mas Jesus diz assim, eu já te dei todo esse poder. Pratica. Usa. Coloca. E eu começo, eu entendi. Eu digo, preciso praticar e vai ser agora. Eu brinco muito quando eu tô conversando com uma mentorada, aí traz algumas coisas do marido. Mas eu não consigo, eu digo, bota um copo com água e quando tu quiser falar, mãe, faz assim, ó. Não escutei direito, mas falha aí. Isso, aí engole a água, que ao invés de tu falar, tu vai engolir a água. Aí pronto, o tempo que tu tá engolindo, engole devagar. Não vai dar, não. Vai engolindo a água, respirando. E aí quando você vê vontade de... E é realmente na língua, né, que a gente está aqui nesse tema, é exatamente onde procede toda a vida. Porque você vai falar realmente o que está no seu coração. Se você tiver mágoa e for uma mulher rancorosa, você vai sim falar e jogar em cima dele. Então, tudo que ele fizer para você não vai ser perfeito. É verdade. Nada vai contribuir para você estar ao lado daquele homem, se você olhar dessa forma. Se você olhar em que eu quero ser uma âncora para minha casa. É onde você começa a entender profundidade com Deus, a sua identidade, ela é revelada não só porque você é a filha, mas porque você aprende a ser herdeira do Senhor. E você vai querer que a sua casa também seja herdeira do Senhor. Então, eu decidi ser uma âncora para minha família. Uma coluna. Porque a âncora é onde o Jesus, nós firma a nossa fé nele. Nós estamos todos os dias a ser trabalhada pelo Senhor. Todo dia. Até o lado profissional também muda. Porque ele nos dá uma visão daquilo que ele diz. Olha, filha, você não é só a mãe. Você é mais do que isso. Então eu aprendi os pilares. Eu chamo pilares para mim. Ser filha de Deus. Depois, ser esposa. Depois, ser mãe. E depois, ser a serva. Quando eu aprendi isso na minha intimidade com Deus, tudo foi se ajustando. O por último, que eu posso dizer que eu tinha deixado um pouco, era o meu lado profissional. Mas agora eu encontrei no método Voz. Menina, ela já vai puxar um mexão e agora ela já vai puxar um mexão. Já vamos falar do método Voz. Eu quero que você, que está nos escutando, se você tiver a oportunidade de anotar esses pilares que a Adriana falou, esses pontos que ela colocou aqui, porque quando você anota, você aumenta o seu aprendizado. E é muito importante que você anote e faça, sabe quando você vai ticando ali o checklist do dia? Porque todo dia zera o jogo. Dormiu, acordou, página em branco. O que você fez ontem já não vale mais pro dia de hoje. A oração de ontem já não vale mais pro dia de hoje. Então, quais são os erros que você precisa reconhecer no seu caminho? Não seja orgulhosa, porque o orgulho, ele precede a queda. E o orgulho, ele se manifesta de 26 formas. Porque quando a gente fala de... Não, eu não sou orgulhosa, todo mundo é. Todo mundo tem uma pontinha de orgulho em algum lugar. Qual é esse lugar que você está? Reconheça esse erro. E entenda que talvez sozinha você não consiga essa mudança. Então você vai procurar onde? Você vai para a palavra, que é o que ela trouxe como segundo passo. Você vai ter uma intimidade com Deus, você vai se relacionar com esse Deus, porque desde lá do Éden, a única coisa que Deus pedia do homem era relacionamento. Ele deu tudo. 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 E a única coisa que ele pedia era obediência
e o relacionamento. Isso. E ali naquele lugar, no Jardim do Éden, nós já entendemos o que estava dentro do coração de Deus. Que é justamente isso, o relacionamento. Então, o terceiro passo, Dri, pra gente fechar essa parte de uma mulher que se levanta pela família, reconhece os erros, intimidade com Deus, e o terceiro passo. O terceiro passo é amar a sua família. Porque eu entendo que amando a minha família, do jeito que eles são, do jeito que eles têm, suas qualidades, você vai conseguir ver as qualidades. Você não vai ver os erros. Mas os erros você senta, dialoga. Mas a qualidade vai te ajudar a ver o valor que eles têm também. E eu amando a minha família, eu estou amando a Deus. Eu estou adorando ao Senhor. Eu estou me santificando no Senhor. Porque eles precisam ver Deus em mim. Uau! Isso é muito poderoso. Eles precisam ver Deus em mim. E eu não preciso estar falando de uma coisa que eu não vou viver ou que eu não esteja vivendo. Eu quero viver, eu quero praticar. E para isso eles vão ter que ver Deus em mim. E se eu quero ir morar lá naquela cidade santa, eu tenho que me parecer com Jesus. E parecer com Jesus não é ser tolo, porque Jesus era esperto, não. Jesus era inteligente, sábio. E assim ele deixou essa essência para nós também. Verdade, quando Nicodemos conversa com Jesus, e Jesus fala para ele, é necessário que você nasça novamente. E Nicodemos, que tinha a letra, os fariseus tinha a letra, mas não tinha relacionamento com Deus, só tinha a letra. E o que foi que ele entendeu? Como assim eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Olha isso, gente. Quando na verdade Jesus estava falando justamente sobre ele se permitir ter novos comportamentos e para essa essência na qual a Adriana está falando aqui conosco. E isso. Dentro desse processo, se você reconhecer os erros, tá tendo relacionamento com Deus, não é pra você ficar pegando a palavra e passando, que às vezes, né, Adri, essa questão da língua, pega, olha aqui, ó, tu tá fazendo isso errado, ó, aqui diz assim, assim, assim. Julgar, né? Isso. E traz a palavra pra dentro. E traz pra poder colocar. Muitas vezes, é infinitamente melhor você ter o comportamento e as pessoas olharem pra você e ver Jesus, que é isso que ela trouxe. É verdade, é isso. Então, eles estavam vendo Jesus em mim. Eu não precisava impor que eles lessem, fizessem assim, fizessem assado. Porque não, ó, vou logo dizer, não é do jeito que você quer, porque a mulher, ela tem isso. Não é mesmo. Não é do jeito que você quer. Eu vou falar até sorrindo. Com certeza. Pra ficar melhor de receber, assim, ó. Sorrindo, só uma técnica ótima, viu? Quiser falar uma coisa bem pesada, fica falando sorrindo. E a pessoa vai sorrir junto contigo, vai. É verdade. Então, não é, meu amor, do jeito que você quer. Não é. É do jeito que Deus quer. A sua parte é manifestar esse poder dentro da sua casa. O resto é o Espírito Santo. Só que a mulher quer ser o Espírito Santo na vida do homem. Então, você falando de Nicodemos, né? Jesus me ensinou algo muito precioso também. Várias coisas, mas eu vejo muitas coisas que falam bem profundo comigo. E uma delas é que o amor que Jesus me ensinou, o evangelho genuíno, ele tem uma fé que não tem a ver com religião. É algo que é maior do que a religião, seja de qualquer coisa, e que traz um guia para a nossa vida e nos sustenta. Então eu aprendi que a religião, ela vai realmente destruir, mas a fé, ela salvou a mim, a Mirla, a tua casa e a tua família e toda a nação.
Porque Abraão teve fé. E ele foi chamado para serviço. E ele é a estrutura ali que simboliza as nações. É o pai da fé, Abraão, o pai da fé. E a promessa que Deus deu para Abraão foi: olha para as estrelas. Quando Abraão olhou, viu tanto de estrelas que tinha lá, essa será a tua descendência. E eu acho que Abraão recebe, eu tenho muito isso na minha cabeça quando eu leio a Bíblia, viu, gente? Assim, eu sou uma pessoa muito criativa. Já fica desenhando, né? Eu fico assim, já parece que eu tô lá dentro. Quando eu fico lendo, eu fico imaginando Abraão. Assim, primeiro eu fico imaginando, porque foi Deus que falou com ele. Eu já fico assim, meu Deus, como terá sido que Deus falou. Eu já fico nesse lugar. Você já faz o teatro na sua cabeça. Isso, aí ele olhando pro céu, vendo tanto de estrela. E Deus falando assim, essa será, Abraão, a sua descendência. E ele sem conseguir contar tanto de estrela e tudo. Eu fico imaginando como é que não ficou a mente de Abraão naquele momento, Senhor. Porque de fato, olha o tamanho da promessa de Abraão. E essa promessa fez com que eu, Adri, você que está nos chegássemos até aqui. Ele é o pai da fé, a promessa dele era sobre nações. E nós estamos aqui porque alguém ativou a fé, a promessa se cumpriu. Exato. Isso é muito poderoso. Gente, olha só a mulher que está conosco dentro do Método Voz. Olha quanta sabedoria. Olha o quanto que ela tem de conhecimento. Tá aprendendo com ela. Não, comigo mesmo não. Essa aí eu não aprendeu comigo, aprendeu com Jesus, isso daí. Olha o tanto de conhecimento que ela tem. E eu fiquei muito feliz que ela trouxe essa questão do amor. E mais que isso, que ela nos mostrou um passo a passo para que nós, como mulheres, como coluna na nossa casa, possamos nos levantar para as nossas famílias, porque hoje o ataque é nas famílias. E quando a mulher ela se levanta, ela santifica a casa. Então, a Adri está participando conosco dentro desse processo. E pra gente finalizar, porque a pessoa pode pensar assim, meu Deus, essa mulher é tão cheia de poder do Espírito Santo, tá aí fazendo Método Voz. Mas compartilha um pouco como vem sendo essa experiência, principalmente da parte do grupo, que vai conhecendo as pessoas e tem um relacionamento. Compartilha um pouco com as meninas como tem sido esses momentos. Sobre o que nós vivemos é poder do Espírito Santo. Não tem como não dizer que não é poder do Espírito Santo. Tudo na sua vida, na minha vida, na vida da Mirla, na vida da Gi, tudo foi proporcionado por Deus. Eu não tenho dúvida disso. E viver esse momento com as meninas, com vocês, foi assim, algo que realmente eu precisava disso. Eu precisava de entender que a minha voz, ela pode ir a vários lugares. Ela só não pode perder a minha essência. Sensacional. A sua voz pode ir a vários lugares, mas você não pode perder a sua essência. Principalmente porque a sua essência tem que ser a essência de Jesus. Então, jamais você pode perder a sua essência. A Adriana tem um espaço muito especial no meu coração. Nós temos uma história juntas. E quem fez essa ligação foi o próprio Deus, porque não tem muita explicação. Se eu for te contar aqui como foi que eu conheci ela, ela vai dizer assim, vai! Mas eu entendo como pode, mas eu entendo que quando você decide caminhar com o Senhor, Ele faz as conexões necessárias e Ele, literalmente, Ele traz a pessoa na sua porta, porque foi isso que Ele fez. Dá até o endereço. Dá até o endereço para que você possa, de fato, viver o que Ele tem para viver. Dri, eu lhe amo, eu honro a sua vida, eu honro tudo que você carrega. Eu tô muito feliz que a gente tá nesse momento vivendo essa nova estação dentro do Método Voz, dentro da nossa amizade, dentro de tudo que a gente já vem construindo aqui na Terra. A caneta é do Senhor, mas a gente está construindo aqui na Terra junto com Ele. Saiba que para mim é muito, muito importante desfrutar desse momento. E eu quero que você deixe uma mensagem final para essas mulheres, para que elas se levantem pela casa, pela família delas, porque foi isso que você trouxe também na minha vida. E eu tenho uma certeza que
que na hora que elas colocarem em prática tudo que você falou aqui, elas vão sim viver um novo momento dentro da casa delas. Eu creio. Eu quero deixar para você que está aqui nos assistindo que não viva aquilo que você não pode falar. Primeiro você vai viver para você falar. A primeira coisa é buscar a Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Mas eu quero também dizer a você, mulher, que você é uma herdeira do Senhor. E que você se posicione como uma âncora para a sua casa. E claro que eu não posso deixar de falar desse método Voz, que também é um pilar que vai te ajudar muito. Perfeito. Se levante, tenha postura, assuma o lugar que Deus te entregou. Se Ele te deu uma família, esteja de joelhos por essa família e acredite que o Senhor, Ele vai cada vez mais fazer todo o endireitamento necessário. O que a Adri nos trouxe foi Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque nele, corra para os braços dele, faça tudo para ele. E as demais coisas, na medida certa, no tempo certo, na estação certa, ele vai te acrescentar. Com certeza. Que hoje você possa, de fato, viver esse reino e deixar que o Senhor acrescente e se torne uma herdeira do reino de Deus. Foi muito bom te ter aqui conosco e continua com a gente no Soltando a Voz.